Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, bom dia a todos, tudo bem? Sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, neste GP às 10 desta manhã de terça-feira, e eu queria aproveitar a deixa da Fórmula 1, que nesse último sábado exibiu o GP do Brasil de 2016, uma das grandes corridas da Fórmula 1 na década e, curiosamente, quase sempre grandes corridas no GP do Brasil, né? Eu queria aproveitar essa deixa que a Fórmula 1 trouxe para os fãs, fez esse remember para os fãs justamente nesse período que está todo mundo confinado, todo mundo de quarentena, nessa luta contra o inimigo invisível que é o coronavírus. E eu queria aproveitar esse momento para também sugerir 5 grandes corridas para você, fã do esporte, você fã da Fórmula 1, curtir aí na sua quarentena e tentar um pouquinho entreter, passar o tempo. A gente sabe os momentos difíceis que todos nós estamos enfrentando, de modo que também é uma maneira de nós matarmos um pouquinho da saudade das corridas até que tudo isso passe. A gente não tem ainda nenhuma ideia de quando que as corridas das principais categorias vão ser realizadas. Nessa última segunda-feira, a Fórmula 1 anunciou que a ideia é fazer entre 15 e 18 corridas na temporada 2020, mas o fato é que ninguém sabe, porque ninguém sabe a dimensão dessa terrível pandemia, ninguém sabe as consequências disso, então é impossível prever o que vai acontecer. Portanto, eu trago aqui uma lista de 5 corridas em tempos bem distintos para que você possa recordar um pouco, caso você não tenha assistido. Também é uma dica bem interessante: corridas na íntegra, corridas com a maior parte delas com narração em português, então vale a pena recordar, sempre bom, enquanto a gente fica nessa espera e enquanto também e principalmente a gente cuida de nós, cuida do nosso semelhante, cuida do nosso próximo, seja esse nosso próximo familiar ou não. É importante todo mundo se cuidar e cuidar uns dos outros nesse momento tão importante, tão difícil que está sendo essa pandemia do Covid-19. O meu primeiro GP dessa lista é um GP raro. Eu fiz uma procura no YouTube nesses últimos dias e encontrei uma gravação rara e na íntegra, que é do GP do Brasil de 1977. A corrida à época foi transmitida pela Rede Globo, só que com a narração do Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, corrida que foi realizada naquela versão antiga de Interlagos que nessa semana completa 30 anos de quando voltou a receber o GP do Brasil de Fórmula 1. Aqueles eram outros tempos, no traçado de praticamente 8 quilômetros de extensão, que muita gente sente saudade. Eu não sou daquela época, mas depois assistindo algumas corridas dá para ter a dimensão do quão icônica era aquela pista e do quanto deixa saudades nos fãs mais antigos da Fórmula 1. Vale muito a pena recordar essa corrida, então fica aí como dica esse GP do Brasil de 1977. Daí, fazendo uma ordem cronológica das minhas dicas, eu passo para uma das mais históricas corridas, principalmente para o automobilismo brasileiro na Fórmula 1, que é o GP de Portugal de 1985, a corrida disputada no Estoril, debaixo de muita chuva, e consagrou pela primeira vez Ayrton Senna, a primeira vitória daquele que viria a ser um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Vale muito a pena, é uma grande corrida narrada pelo Galvão Bueno, já na Rede Globo, então assim, uma grande dica aí para vocês, toda ela na íntegra. Tudo isso eu estou falando aqui para vocês, mas aqui na descrição do vídeo tem todos os links para você poder curtir, assistir e passar o tempo também. Depois desse GP de Portugal de 1985, nós damos um salto de 10 anos e vamos para Spa-Francorchamps em 1995. E aqui é a minha sugestão desse vídeo, que é do grande GP da Bélgica daquele ano,
que traz uma das maiores, ao menos na minha visão, uma das maiores atuações da carreira de Michael Schumacher, em que ele conseguiu segurar no braço a Williams do Damon Hill. Destaque pelo fato de o Schumacher estar guiando com pneus de pista seca na chuva, e ele conseguiu segurar o Damon Hill em um duelo histórico. O Schumacher com pneus de pista seca e o Damon Hill com a Williams com pneus de chuva extrema, de pista molhada, em um dos grandes duelos da história recente da Fórmula 1. Mas a corrida em si foi muito marcante, porque o Schumacher ele largou de 18º e ele conseguiu, no espaço de algumas voltas, conseguiu chegar às primeiras colocações e depois partiu para a vitória numa das maiores atuações da sua carreira. Spa, que é um circuito muito marcante para a carreira do Michael Schumacher. De 95 nós partimos para 2003 com aí uma atuação de gala de Rubens Barrichello, que foi no GP da Inglaterra daquele ano, Silverstone, que recebeu uma das corridas mais empolgantes da década de 2000, que foi uma das provas vencidas pelo Barrichello, e que aconteceram muitas coisas, muitos fatos assim totalmente fora do padrão da Fórmula 1 daquela época. A gente lembra que o Cristiano da Mata, ele liderou 17 voltas com a Toyota, ele fazia a sua estreia no Mundial de Fórmula 1 e correu pela Toyota. Foi uma das grandes atuações do da Mata na Fórmula 1, ele que teve grande êxito na Indy, e depois que a pista foi invadida pelo Cornelius Horan, que era um padre irlandês e tudo, que deu as suas caras por ali e acabou por interromper a corrida com um safety car. Mas depois, quando a corrida foi retomada, o Barrichello conseguiu coroar uma das grandes atuações da sua carreira, uma prova memorável, e dou essa dica para vocês assistirem no YouTube. E por fim dessa lista, uma prova que no vídeo ela é retratada de uma forma diferente, toda ela on-board. Essa da minha lista é a única que não tem narração, nem em português, nem em idioma nenhum. Você simplesmente escuta o barulho do ronco dos motores e percebe apenas a pilotagem pelas câmeras on-board. Eu falo do GP do Brasil de 2012, uma das grandes provas da década passada, a prova que marcou a conquista do tricampeonato do Sebastian Vettel em cima do Fernando Alonso na época na Ferrari e o Vettel na Red Bull. Foi também a última corrida da carreira do Michael Schumacher, e foi aquela corrida em que o Vettel quase perdeu o título, porque na primeira volta ele acabou sendo acertado pela Williams do Bruno Senna. Ele acabou caindo para último, mas depois ele conseguiu empreender uma grande reação para conseguir marcar os pontos necessários para conquistar o título em cima do Fernando Alonso. Uma prova retratada nesse vídeo, toda ela na íntegra e toda ela com vídeos on-board dos carros dos pilotos. Então vale muito a pena. Então eu listo aqui essas 5 corridas, saindo um pouquinho do óbvio, né? Porque ao longo desses últimos anos, por exemplo, existem muitas corridas na íntegra no YouTube, como por exemplo, a gente pode citar a mais memorável, mais incrível de todas na minha visão, o GP do Brasil de 2008, mas tantas outras que estão aí pra gente assistir à disposição, mas eu cito 5 delas. Eu não consegui encontrar nas minhas buscas o GP da Espanha de 2012, que para mim foi o mais surpreendente, porque teve a vitória do Pastor Maldonado de Williams, e no mérito, né, sem que os seus principais adversários quebrassem lá na frente, mas não, foi uma vitória no mérito, e dividindo o pódio com o Kimi Raikkonen e também com o Fernando Alonso. Foi uma atuação surpreendente, talvez a mais surpreendente desses últimos anos. E também a última vitória da Williams. E essa corrida eu não consegui encontrar na íntegra para disponibilizar o link aqui para vocês. Mas então fica aqui as minhas dicas, né? Esse meu top 5 de grandes corridas para vocês assistirem nesses tempos de quarentena, em que todo mundo tem de ficar em casa e se cuidar das pessoas que nós amamos. É isso aí, gente. Obrigado aí.
Cuidem-se bem, acima de tudo, que é o mais importante, muita força nesse momento. Valeu demais, saudações!